A maioria das pessoas está desperdiçando 20 anos de comida de graça, mesmo sem perceber. A cada temporada, eles recomeçam e destroem tudo o que construíram. O jardim deles funciona como uma fábrica que nunca cria um ativo. Mas existe um sistema que alimenta você por décadas sem esse ciclo. O problema é que você foi ensinado a pensar apenas uma temporada à frente. E cada ano que você espera lhe custa mais uma colheita perdida. O mais estranho é que você precisa começar no inverno, não na primavera. Isto é completamente contrário a tudo o que você já ouviu falar sobre jardinagem. Hoje você verá um sistema preciso de 7 árvores e 3 níveis. E se você entender esse princípio, nunca mais plantará da mesma forma. A jardinagem tradicional é um modelo industrial aplicado ao quintal. Você planta fileiras organizadas de vegetais anuais que vivem por uma estação, produzem e morrem. A cada primavera, o ciclo recomeça com a compra de sementes, preparo do solo e plantio. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia revela a verdade chocante. Até 70% de toda a energia de um jardim tradicional é gasta no recultivo anual do solo. Você gasta mais esforço preparando a terra do que se beneficia da colheita. Compare isto com os sistemas agroflorestais da Europa do século XVIII. Os jardins duraram décadas sem serem replantados, alimentaram gerações e exigiram um mínimo de mão de obra anual. O sistema foi construído uma vez e funcionou durante toda a vida do proprietário. O jardineiro moderno está preso num ciclo de dependência de recursos externos. Todos os anos ele compra sementes, fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos. Todo outono, ele remove as plantas mortas e se prepara para repetir o ciclo novamente. Isso não é jardinagem, é design de calendário. Você planeja da primavera ao outono, do plantio à colheita, mas nunca pensa em criar um sistema permanente. A sua horta nunca se torna um bem que funcione para você. Os povos indígenas da América do Norte tomaram decisões pensando 7 gerações à frente. Cada ação foi avaliada através da lente de como afetaria os filhos de seus filhos daqui a 150 anos. Esta filosofia criou ecossistemas sustentáveis que alimentaram as tribos durante séculos. O jardineiro moderno pensa em termos de uma estação. Ele compra um saco de sementes em março, pensando no que vai comer em agosto. O horizonte máximo de planejamento é de 6 meses, do plantio à colheita. Uma floresta alimentar requer uma mudança fundamental no pensamento, de uma abordagem baseada no calendário para uma abordagem intergeracional. Uma árvore plantada hoje dará frutos durante 20 anos, alimentando seus filhos e netos. Este é um investimento não apenas para uma temporada, mas para décadas. Imagine a macieira plantada pelo seu avô em 1930. Hoje ainda dá frutos, embora o homem que a plantou já tenha partido há muito tempo. Uma decisão tomada há quase um século ainda alimenta uma família. Passar do pensamento anual para o plurianual significa passar do consumidor ao criador do ecossistema. Em vez de comprar soluções temporárias todos os anos, você constrói uma infraestrutura permanente de abundância. Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura revela uma verdade surpreendente. Os sistemas agroflorestais produzem 40% mais alimentos por unidade de área em comparação com as monoculturas. O empilhamento vertical de plantas é superior ao plantio horizontal em todos os aspectos. Uma floresta alimentar funciona como um ecossistema natural, com cada camada ocupando o seu próprio nicho. As árvores altas captam o sol de cima, as plantas de tamanho médio usam luz difusa e os arbustos prosperam em sombra parcial. Nem um único metro quadrado de terreno está ocioso. Uma vez criado, o sistema requer intervenção mínima. Em vez de escavar, semear e capinar anualmente, obtém-se a produção automática de alimentos. As próprias raízes das árvores soltam o solo, as folhas caídas criam cobertura morta e os fungos simbióticos fornecem nutrientes. A economia do sistema funciona como os juros compostos num banco.
Nos primeiros 3 anos, você investe tempo e dinheiro na criação de uma estrutura. Nos 17 anos seguintes, o sistema produz uma colheita muitas vezes maior que o investimento inicial. O ciclo de vida de 20 anos de uma floresta alimentar produz alimentos equivalentes ao custo de um carro novo. Ao mesmo tempo, o sistema não quebra, não necessita de combustível e torna-se mais produtivo a cada ano. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro evita tomar decisões sem feedback imediato. Quando você olha para um pedaço de terra congelado em fevereiro, seu sistema límbico grita perigo, sem vegetação, sem calor, sem sinais visíveis de vida. A maioria das pessoas para neste ponto. Eles veem o chão descoberto e imaginam como vão estragar seu gramado bem cuidado com buracos sem sentido. O medo da incerteza paralisa a ação, adiando o projeto para o próximo ano. Essa barreira emocional custa um ano inteiro de crescimento potencial. Uma árvore plantada em fevereiro aproveita os meses frios para desenvolver seu sistema radicular. Na primavera, já possui uma poderosa estrutura subterrânea, pronta para um crescimento ativo. Há anos que os viveiros comerciais têm habituado as pessoas a plantar plantas em recipientes na primavera. A bela vegetação em vasos de plástico parece segura e previsível. As raízes nuas parecem gravetos mortos, embora sejam as que melhor criam raízes. Superar a barreira do inverno exige confiança nos processos biológicos naturais. A árvore não dorme no inverno, ela se prepara para a explosão de crescimento que ocorrerá com o primeiro calor. Um dia de fevereiro de 1998 mudou para sempre minha compreensão sobre jardinagem. Eu segurava nas mãos uma macieira antonóvica de raízes nuas, que parecia um galho murcho com vários brotos patéticos. A temperatura do solo estava apenas 2 graus acima de zero. A pá teve dificuldade em entrar no chão meio congelado, emitindo um som metálico a cada golpe. A voz na minha cabeça, treinada por décadas de revistas de jardinagem, insistia que eu esperasse até maio. Cada movimento parecia um erro que destruiria a árvore. As raízes da árvore eram frias e duras ao toque, mas não secas. Após uma inspeção mais detalhada, as pontas apresentavam pontos brancos de novas raízes. A vida estava escondida no que parecia morto. 3 anos depois, a mesma árvore produziu as primeiras maçãs do tamanho de uma noz. No 5º ano, a colheita foi de 2 baldes de frutas excelentes. Hoje, 25 anos depois, alimenta não só a minha família, mas também os meus vizinhos. A decisão de plantar, apesar dos medos e dúvidas, ainda dá frutos no sentido literal. Cada maçã me lembra o dia que escolhi agir em vez de esperar pelas condições perfeitas. A matemática do tempo perdido é impiedosa na sua simplicidade. Uma árvore plantada em fevereiro produzirá a sua primeira colheita no 3º ano e estará com força total no 5º. Uma árvore plantada em fevereiro próximo ficará para sempre atrasada em um ano inteiro de produção. Uma macieira em plena frutificação produz de 30 a 50 quilos de frutos anualmente. Na loja, 1 quilo de maçãs de qualidade custa de 1 a 2,5 dólares. Um ano perdido significa entre 50 e 200 dólares em lucros perdidos de apenas uma árvore. Multiplique esse valor pelas 7 árvores da floresta alimentar planejada. Cada ano de atraso custa entre 21 e 700 dólares em colheitas perdidas. Ao longo de uma década, esse número chega a 700 dólares em lucros cessantes. Além disso, a inflação dos alimentos trabalha contra você todos os dias que você espera. Os preços das frutas orgânicas de qualidade estão subindo mais rapidamente do que a inflação geral. Uma árvore plantada hoje produzirá produtos aos preços de amanhã em 10 anos. O tempo não pode ser comprado ou recuperado na jardinagem. Os processos biológicos não são acelerados pelo desejo ou pelo dinheiro. Cada estação perdida é perdida para sempre, levando consigo anos de abundância futura. Robert Hart foi o primeiro a popularizar o conceito de jardim florestal na Grã-Bretanha na década de 1980.
Seu agroecossistema multicamadas em 2 acres produzia uma variedade maior de alimentos do que as fazendas vizinhas, 10 vezes maiores. O segredo era usar a terceira dimensão. Uma floresta natural nunca cresce num plano. Árvores altas formam uma copa, a vegetação rasteira se desenvolve sob elas e arbustos e gramíneas se espalham pelo solo. Cada camada utiliza sua própria porção de luz solar e ocupa seu próprio nicho ecológico. O empilhamento vertical permite colocar em 6 metros quadrados o que seriam necessários 18 num jardim tradicional. Os sistemas radiculares de diferentes plantas trabalham em diferentes profundidades sem competir entre si por nutrientes. A regulação do microclima ocorre automaticamente em um sistema multicamadas. A camada superior cria sombra e reduz a evaporação da umidade. A camada intermediária protege do vento. A camada inferior retém a umidade do solo e suprime ervas daninhas. A simbiose dos sistemas radiculares fortalece todo o ecossistema. As raízes profundas das árvores retiram minerais das camadas inferiores do solo. As raízes superficiais dos arbustos transformam as folhas caídas em humus nutritivo. A arquitetura de uma floresta alimentar consiste em 3 níveis claramente definidos, cada um com sua função e tempo de maturação próprios. O sistema funciona como uma orquestra sinfônica, com cada instrumento desempenhando seu papel no trabalho geral da abundância. A camada de copa é formada por 3 árvores sobre um porta-enxerto semi-anão, macieira, pereira e ameixeira. Atingem uma altura de 15 a 20 pés e tornam-se os principais produtores do sistema a partir do 5º ano. Sua tarefa é criar uma estrutura estrutural e garantir o máximo volume de colheita. O subbosque é ocupado por 2 árvores de altura média, cerejeira anã e avelã. Eles crescem até 3 metros de altura e começam a dar frutos no 2º ou 3º ano. O seu papel é preencher o nível intermédio e proporcionar um retorno antecipado do investimento. A camada superficial é formada por 2 tipos de arbustos, grosélias e grosélias. Eles permanecem a uma altura de 1 a 1,5 metros e produzem uma colheita no 1º ano após o plantio. A sua função é fornecer produção imediata de alimentos e cobertura morta para todo o sistema. 7 fábricas criam um ecossistema fechado, onde os resíduos de um nível se transformam em alimento para outro. As folhas caídas da camada superior alimentam os arbustos, suas raízes soltam o solo para as árvores. A seleção das variedades certas para a camada de copa determina o sucesso de todo o sistema nos próximos 20 anos. A macieira Liberty é geneticamente resistente à sarna e ao oídio, o que dispensa tratamento químico. Esta variedade foi criada na Universidade Cornell especificamente para cultivo orgânico. A Pera Conference amadurece em setembro e fica armazenada até janeiro em porão fresco. Uma árvore produz de 40 a 60 quilos de frutos anualmente após o 5º ano de vida. As frutas contêm conservantes naturais que prolongam sua vida útil sem processamento especial. A ameixa Stanley é versátil para consumo e processamento in natura. É autopolinizadora, o que significa colheita garantida mesmo que não haja outras ameixas por perto. A árvore começa a frutificar no 3º ano e atinge o pico de produtividade no 7º. O porta-enxerto semi-anão é fundamental para controlar o tamanho das árvores. As árvores padrão crescem até 12 metros e criam uma copa densa que mata tudo que está embaixo. Os semi-anões permanecem gerenciáveis e permitem que luz suficiente alcance as camadas inferiores. A distância entre as copas das árvores deve ser de exatamente 5 metros. Isto cria o equilíbrio perfeito entre maximizar a utilização do espaço e evitar a competição pela luz solar. A variedade de cereja anã Carmen atinge uma altura máxima de 2,5 metros e preenche idealmente o espaço entre a copa e o solo.
Ela floresce 2 semanas depois das cerejas normais, evitando as geadas do final da primavera que destroem a colheita das variedades padrão. As avelãs têm uma função tripla no ecossistema da floresta alimentar. Suas raízes formam uma simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, enriquecendo o solo com fertilizante natural. A folhagem densa proporciona um quebra-vento para plantas mais delicadas. As nozes amadurecem em setembro e, se armazenadas adequadamente, ficam armazenadas até o próximo verão. Uma aveleira madura produz de 10 a 15 quilos de nozes anualmente. No supermercado, 1 quilo de avelã custa de 7 a 15 dólares. A vegetação rasteira começa a frutificar muito antes da copa, proporcionando suporte psicológico ao jardineiro. No segundo ano, as cerejas produzem os primeiros punhados de frutos silvestres, provando que o sistema está funcionando. Isso é fundamental para manter a motivação em um projeto de longo prazo. A camada intermediária cria um microclima para as plantas terrestres, reduzindo as flutuações de temperatura e mantendo a umidade do solo. De manhã, sob a cobertura da vegetação rasteira, o orvalho dura 2 horas a mais do que em espaço aberto. As groselhas contêm 4 vezes mais vitamina C do que as laranjas, transformando a colheita de frutas vermelhas em uma farmácia natural. A groselha doce precoce amadurece em junho. A preta Ben Sarek dá frutos em julho, criando um transportador contínuo de frutas frescas por 2 meses. A groselha vermelha Rhinomach é resistente ao oídio e produz uma colheita no primeiro ano após o plantio. Os arbustos vivem até 30 anos e só se tornam mais produtivos com a idade. Uma planta produz de 3 a 5 quilos de frutas anualmente. A camada acima do solo atua como uma cobertura viva, suprimindo o crescimento de ervas daninhas e conservando a umidade do solo. A pesquisa mostra que a cobertura morta das plantas reduz a necessidade de irrigação em até 50% em comparação com o solo descoberto. O sistema radicular dos arbustos atua nas camadas superiores do solo, sem competir com as raízes profundas das árvores. Eles processam as folhas caídas em humus nutritivo, criando um ciclo natural de fertilização sem aditivos externos. Os retornos antecipados dos arbustos de frutas silvestres proporcionam uma gratificação imediata do projeto. Enquanto as macieiras continuam a ganhar força, as groselhas e as groselhas já enchem os cestos, comprovando o acerto da estratégia escolhida. O projeto florestal alimentar na região de Moscovo sofreu um colapso total em 2005 devido à falta de planeamento sistemático. Um entusiasta da permacultura plantou 23 tipos diferentes de plantas em um terreno de 6 acres, sem considerar sua compatibilidade ou necessidade de espaço. Depois de 5 anos, o local se transformou em matagais impenetráveis, onde altas macieiras sombreavam as cerejas até a morte, nozes esmagavam as groselhas e as peras adoeciam por falta de circulação de ar. A produtividade caiu a zero, e o proprietário foi obrigado a cortar metade das plantações. O plantio caótico cria competição em vez de cooperação entre as plantas. Quando não existe uma estrutura clara de níveis, cada fábrica luta para sobreviver, esgotando os recursos do sistema. O resultado é exatamente o oposto da abundância pretendida. O princípio das 7 plantas elimina o caos através da limitação estrita da diversidade de espécies. Cada planta recebe uma função, espaço e tempo específicos para desenvolvimento. O sistema se torna previsível e gerenciável. Uma abordagem estruturada requer disciplina para não fazer compras por impulso de plantas. Cada adição ao sistema deve ser justificada pela sua função e compatibilidade com os elementos existentes. A enxertia botânica une 2 plantas diferentes em uma árvore funcional. A parte superior determina a variedade e qualidade do fruto. A parte inferior controla o vigor do crescimento, a resistência às doenças e a profundidade do sistema radicular. A seleção de porta-enxertos impacta criticamente todo o ecossistema da floresta alimentar.
O porta-enxerto padrão M111 produz árvores de até 12 metros de altura, com raízes atingindo profundidades de até 8 metros. Na floresta alimentar, esses gigantes transformam-se em monopolistas, aproveitando para si todo o espaço e recursos disponíveis. O porta-enxerto semi-anão M26 limita a altura da árvore a 6 metros e produz um sistema radicular compacto. Isso permite que a luz solar penetre nas camadas inferiores e garante um desenvolvimento equilibrado de todo o sistema multinível. Uma pesquisa realizada na estação de pesquisa East Malling, na Inglaterra, mostrou que as árvores semi-anãs começam a dar frutos um ano antes das árvores normais. Ao mesmo tempo, seu rendimento por unidade diária é 30% maior devido à possibilidade de plantio mais denso. O porta-enxerto anão M27 só é adequado para cultivo em recipientes e morre rapidamente em terreno aberto, sem suporte constante. O seu sistema radicular é demasiado fraco para estabelecer um ecossistema florestal alimentar a longo prazo. Uma pesquisa da Universidade Cornell mostrou que a taxa de sobrevivência de árvores com raízes nuas é 30% maior quando plantadas no inverno em comparação com a primavera. O solo fresco estimula o desenvolvimento das raízes sem o estresse do crescimento simultâneo das folhas e dos brotos. As árvores de contêineres de centros de jardinagem ficam em ambientes artificiais por meses ou anos. Suas raízes se enrolam dentro do vaso, formando uma espiral que sufoca a árvore depois de alguns anos. O choque do transplante devido à mudança de substrato costuma ser fatal. O plantio de fevereiro aproveita o ritmo biológico natural das plantas. A árvore está em repouso, todos os processos vitais ficam mais lentos, o suprimento de nutrientes está concentrado nas raízes e no tronco. Este é o momento ideal para um transplante sem dor. O plantio na primavera coincide com o início do crescimento ativo, quando a árvore direciona energia para a formação de folhas e brotos. Um sistema radicular danificado durante o transplante não pode fornecer nutrição à massa verde que cresce rapidamente, o que leva ao estresse e à morte. Os viveiros industriais impõem o plantio na primavera apenas por razões comerciais. As plantas verdes em vasos parecem vivas e saudáveis, tornando-as mais fáceis de vender para compradores inexperientes. 3 restrições biológicas determinam o sucesso ou o fracasso de uma floresta alimentar. A primeira restrição diz respeito à época de plantio e não permite concessões. O período de dormência das plantas em latitudes temperadas vai de dezembro a março, mas a janela ideal para o plantio abre apenas em fevereiro. As temperaturas do solo em fevereiro variam de 0 a mais 4 graus. São essas condições que desencadeiam o processo de formação de calos nas raízes danificadas. Novos pelos radiculares começam a se formar em solo frio e úmido, muito antes do aparecimento das primeiras folhas. O mecanismo biológico do plantio de inverno baseia-se na separação dos fluxos de energia da planta. Durante o período de dormência, 80% dos nutrientes acumulados são direcionados para a restauração e crescimento do sistema radicular. Na primavera, esta proporção se inverte. Março já é tarde demais para a maioria das regiões centrais. Os botões começam a inchar, o fluxo de seiva é ativado e a planta acorda. Danos às raízes durante este período causam estresse severo e reduzem a taxa de sobrevivência em até 50%. O plantio em janeiro só é possível nas regiões do sul, com invernos a menos. Na zona intermediária, o solo congelado torna tecnicamente impossível o plantio sem equipamentos especiais para descongelamento do solo. A segunda limitação biológica diz respeito ao planeamento espacial de um sistema multicamadas. O cálculo das distâncias é baseado na projeção das copas das árvores maduras e na necessidade de luz solar para a fotossíntese. Um erro de planejamento levará à concorrência e à morte de parte do plantio em 5 anos.
Uma macieira em um porta-enxerto semi-anão produz uma copa de 3 a 15 pés de diâmetro. A pera atinge tamanho semelhante. A ameixa fica mais compacta com 3 metros. O arranjo triangular com 16 pés entre os centros dos troncos elimina a sobreposição da copa. A vegetação rasteira é colocada a intervalos de 2,5 metros da árvore mais próxima. As cerejeiras anãs e as avelãs recebem luz difusa suficiente que penetra através da folhagem da camada superior. Seus sistemas radiculares funcionam em profundidades médias, sem competir com raízes superficiais e profundas. A camada de solo ocupa os espaços restantes a menos de 1 metro de qualquer planta lenhosa. Grosélias e grosélias são tolerantes à sombra parcial e prosperam sob a proteção de plantas mais altas. A sua função é preencher todos os nichos ecológicos disponíveis. O modelo matemático de posicionamento das plantas leva em consideração não apenas os tamanhos atuais, mas também os futuros. O sistema foi projetado para uma perspectiva de 20 anos, quando todas as plantas atingirem seu tamanho máximo. A terceira restrição biológica determina a base genética de todo o sistema através da seleção do porta-enxerto correto. O porta-enxerto controla não apenas o tamanho da árvore, mas também a velocidade de frutificação, a resistência a doenças e a longevidade da planta. O porta-enxerto M26 foi criado na Inglaterra especificamente para jardinagem intensiva e limita geneticamente o crescimento da árvore. O sistema radicular forma uma estrutura horizontal a uma profundidade de 30 a 60 centímetros, o que é ideal para um ecossistema de várias camadas. A compatibilidade do porta-enxerto com a copa determina a longevidade da árvore. Uma macieira sobre porta-enxerto M26 vive de 25 a 30 anos e mantém alta produtividade durante todo o período. Uma pera no mesmo porta-enxerto pode atingir a idade de 40 anos. Um porta-enxerto de crescimento fraco acelera o início da frutificação em 2 anos em comparação com um porta-enxerto de crescimento vigoroso. A árvore direciona a energia para a formação de uma colheita em vez do crescimento infinito da massa vegetativa. Isto é fundamental para obter retornos antecipados dos investimentos florestais alimentares. A resistência às pragas do solo é inerente à genética do porta-enxerto M26. As raízes secretam repelentes naturais que repelem vermes e grilos toupeira. O sistema se protege sem o uso de produtos químicos. Na primeira semana de fevereiro, inicia-se a construção da floresta alimentar com a marcação da estrutura principal. O triângulo, com seus vértices separados por 5,5 metros, se tornaria o esqueleto de todo o sistema pelos próximos 20 anos. Cada pico marca a localização da futura árvore do dossel: maçã, pera e ameixa. Cave 3 buracos de plantio com o dobro do tamanho da raiz pretendida. A profundidade deve permitir que as raízes sejam colocadas livremente, sem dobrar para cima. Dobre a camada fértil superior separadamente do subsolo. Eles serão necessários em sequências diferentes durante o preenchimento. No fundo de cada buraco, coloque uma camada de drenagem de tijolo quebrado ou cascalho grosso com 10 centímetros de espessura. Por cima, adicione um balde de composto maduro misturado com solo superficial. Isso criará um terreno fértil para micro-organismos do solo que alimentarão a árvore. Os fungos micorrízicos desempenham um papel fundamental na sobrevivência das árvores, formando uma relação simbiótica com o sistema radicular. A inoculação do solo com preparações micorrízicas especiais aumenta a taxa de sobrevivência em 40%. Os fungos expandem a área efetiva da raiz dezenas de vezes. Os buracos preparados devem permanecer por 1 semana antes do plantio. O solo assentará. A atividade microbiológica estabilizará e a temperatura estabilizará. A pressa nesta fase custa a vida da árvore. As árvores de raiz nua chegam do viveiro em estado de dormência profunda, embaladas em serragem úmida ou turfa.
O sistema radicular parece sem vida, mas quando tratado adequadamente mostra uma vitalidade incrível. Mergulhar as raízes em água durante 4 horas desperta a atividade celular. Inspecione o sistema radicular quanto a danos causados pelo transporte. Use uma tesoura de poda para aparar raízes quebradas ou danificadas, deixando um corte limpo. As raízes saudáveis são brancas ou amarelas claras quando cortadas. As áreas escuras indicam apodrecimento. Forme um pequeno monte de solo superficial no centro do buraco. Posicione a árvore de forma que o local da enxertia fique 5 centímetros acima do nível final do solo. Espalhe as raízes uniformemente ao longo das encostas do monte, evitando curvas e tramas. O aterro é feito em camadas com compactação de cada camada. A camada fértil superior vem primeiro, depois a mistura com o composto e, por último, o subsolo. Pressione com o pé com cuidado para não danificar as raízes delicadas, mas com firmeza suficiente para eliminar bolsas de ar. A rega abundante completa o plantio e inicia o processo de enraizamento. Despeje lentamente 20 litros de água sob cada árvore, permitindo que a umidade seja absorvida gradualmente. O solo deve estar molhado até a profundidade das raízes. Durante o primeiro ano, 80% do crescimento da árvore ocorre no subsolo, completamente invisível para o jardineiro. O sistema radicular se expande em todas as direções, formando uma rede de fios de alimentação que determinará a produtividade da árvore nas próximas décadas. A parte aérea pode parecer quase inalterada até meados do verão. Isso engana os iniciantes e os faz pensar que a árvore não criou raízes. Na verdade, a fábrica investe sabiamente toda a sua energia na criação de uma base sólida para o crescimento futuro. A rega é necessária semanalmente na ausência de precipitação natural. 20 litros de água para cada árvore fornecem umidade suficiente para a formação ativa de raízes. A rega excessiva é tão perigosa quanto a seca, por isso monitore as condições do solo a uma profundidade de 10 centímetros. A cobertura morta com palha ou aparas de madeira em uma camada de 10 centímetros cria condições ideais para a vida do solo. As minhocas trabalham ativamente sob a cobertura morta, estruturando o solo e criando canais para ar e água. A matéria orgânica se decompõe gradativamente, alimentando as raízes. Ao final da primeira safra, cada árvore deverá produzir um aumento de 30 a 50 centímetros de novos brotos. Este é um sinal de enraizamento bem-sucedido e prontidão para o próximo estágio de desenvolvimento do sistema. Fevereiro do segundo ano inicia uma nova fase de construção da floresta alimentar com a adição de uma camada intermediária. A cereja anã e a avelã ocuparão posições intermediárias entre as copas das árvores já estabelecidas, criando um sistema mais denso e produtivo. Coloque uma cerejeira anã, Carmen, a 2,5 metros da copa mais próxima. Sua copa compacta não competirá pela luz solar com macieiras e pereiras, mas receberá luz difusa suficiente para o desenvolvimento normal. A avelã desempenha uma função estrutural no ecossistema, criando uma barreira protetora contra os ventos e formando um microclima favorável. Suas raízes profundas extraem minerais das camadas inferiores do solo, enriquecendo os horizontes superficiais através da queda das folhas. As técnicas de plantio permanecem idênticas às da primeira etapa: abertura de covas, drenagem, compostagem, colocação adequada e rega abundante. A experiência do primeiro ano lhe dá confiança no procedimento e uma compreensão da reação do solo às suas ações. No verão do segundo ano, o sistema começa a adquirir as características reconhecíveis de uma floresta com vários níveis. As árvores do dossel proporcionam um crescimento ativo. A camada intermediária cria raízes e a biomassa total do local aumenta significativamente.
O ecossistema está ganhando massa crítica para ser autossustentável. O efeito de reforço da dopamina explica a importância crítica das colheitas precoces em projetos de longo prazo. Quando a cerejeira anã produz seu primeiro punhado de frutas no segundo ano, o cérebro recebe uma recompensa química que reforça a motivação para continuar o projeto de 20 anos. Sem retorno antecipado, a maioria dos jardineiros perde o interesse no sistema e o abandona no terceiro ou quarto ano. A psicologia humana é pouco adequada para investimentos sem resultados intermediários visíveis. As cerejas tornam-se a prova do acerto da estratégia escolhida. A primeira colheita de avelãs surge no terceiro ano na forma de várias dezenas de nozes. O seu valor nutricional e elevado valor de mercado criam uma sensação de benefício econômico real do projeto. O sistema deixa de parecer uma abstração e passa a ser uma fonte de alimento. A vitória psicológica de uma colheita antecipada motiva a conclusão da construção do sistema com a adição de uma camada de solo. Resultados visíveis tornam as promessas futuras do sistema mais credíveis e incentivam o investimento de tempo e esforço na fase final. Cada fruta coletada funciona como um reforço positivo para o pensamento de longo prazo. O cérebro passa a associar a jardinagem não ao trabalho árduo, mas ao prazer, o que muda radicalmente a atitude perante o processo. Fevereiro do terceiro ano completa a arquitetura da floresta alimentar com a adição de uma camada superficial de groselhas e groselhas. Esses arbustos resistentes preencherão os nichos ecológicos restantes e criarão uma cobertura viva sob a copa da floresta emergente. Groselhas. As groselhas doces precoces e as groselhas Ben-Sarek são colocadas em espaços entre as árvores a mais de 1 metro de distância. Seu sistema radicular atua nas camadas superficiais do solo, sem competir com as raízes profundas das macieiras e pereiras. A groselha vermelha, Rhinomach, tem hábito compacto e alta resistência ao oídio. Os espinhos nos brotos criam proteção natural contra roedores para todo o sistema, especialmente importante no inverno, quando os ratos podem danificar a casca das árvores jovens. Plantar arbustos é mais fácil do que árvores devido ao seu sistema radicular menos desenvolvido. Os buracos são cavados a uma profundidade de 40 centímetros, preenchidos com composto e cobertos com cobertura morta após o plantio. A taxa de sobrevivência dos arbustos se aproxima de 100% se as datas de plantio forem observadas. No verão do terceiro ano, as groselhas produzem as primeiras colheitas significativas de frutas vermelhas. As groselhas formam arbustos poderosos prontos para frutificar. A camada subterrânea atinge rapidamente a produtividade e começa a recuperar o investimento no sistema. O quinto ano torna-se um ponto de viragem na vida da floresta alimentar, quando todos os 3 níveis começam a trabalhar de forma síncrona. As macieiras e pereiras produzem as primeiras colheitas sérias de 10 a 20 quilos por árvore. A camada intermediária ganha força total e os arbustos terrestres atingem a produtividade máxima. O cronograma de amadurecimento se estende de junho a outubro, proporcionando uma esteira contínua de frutas frescas. As groselhas abrem a temporada em meados de junho, as groselhas amadurecem em julho, as cerejas produzem uma colheita em agosto, as maçãs e as peras terminam a temporada em setembro a outubro. O rendimento total de um sistema de 7 plantas no quinto ano varia de 150 a 200 quilos de uma variedade de frutas e nozes. Em termos monetários, isto equivale a 100 a 300 dólares de produtos orgânicos de qualidade a preços correntes. O ecossistema torna-se autossustentável e requer intervenção humana mínima. As folhas caídas formam uma cobertura natural. As raízes de diferentes plantas trocam nutrientes através da rede micorrízica e o equilíbrio biológico suprime as pragas. O sistema continua a aumentar a produtividade até o 10º ano de vida, quando atinge seu pico de rendimento. Uma floresta alimentar madura
produz até 300 quilos de alimentos anualmente com mão de obra e recursos mínimos. Bill Mollison, fundador da permacultura, definiu o design de sistemas como a arte de criar assentamentos humanos sustentáveis através da imitação de ecossistemas naturais. A pessoa que construiu a floresta alimentar domina esta arte na prática e passa do pensamento consumidor ao pensamento criativo. Um arquiteto da abundância vê um terreno não como uma superfície plana para colocar plantas, mas como um espaço tridimensional para a criação de ecossistemas multifuncionais. Cada elemento do sistema executa diversas funções. Cada função é fornecida por vários elementos. O pensamento está mudando do planejamento de culturas de curto prazo para o projeto paisagístico de longo prazo. As decisões são tomadas tendo em conta o seu impacto no sistema daqui a 10, 20, 30 anos. Cada ação é avaliada sob as lentes da sustentabilidade e da autossustentabilidade. A transição está completa quando o jardineiro começa a ver oportunidades para criar sistemas semelhantes ao seu redor. Um terreno baldio torna-se uma potencial floresta alimentar. Um jardim abandonado torna-se um objeto de reconstrução num ecossistema de vários níveis. O conhecimento dos princípios do empilhamento vertical e do desenvolvimento consistente torna a pessoa independente de aconselhamento externo e soluções prontas. Ele é capaz de adaptar o sistema a quaisquer condições e restrições. O investimento inicial para criar uma floresta alimentar varia de 12 a 180 dólares em 3 anos. Isto inclui mudas de raiz nua, composto, cobertura morta, ferramentas básicas e preparações micorrízicas. Os principais custos ocorrem nos primeiros 2 anos de construção do sistema. O preço médio das maçãs orgânicas de qualidade nos supermercados é de $1,50 por quilo. As peras custam até $2, as cerejas, $3, as groselhas, $4, as groselhas, $3,50 por quilo. As avelãs chegam a $8 o quilo. Uma floresta alimentar madura produz anualmente cerca de 50 kg de maçãs, 30 kg de peras, 15 kg de cerejas, 20 kg de groselhas, 10 kg de groselhas e 5 kg de nozes. O valor total da colheita ultrapassa $400. O retorno do investimento chega a 200% ao ano depois que o sistema atinge a produtividade total. Considerando a vida útil de 20 anos das plantações, o lucro total supera em 30 vezes o investimento inicial, sem levar em conta a inflação alimentar. A inflação alimentar funciona a favor do proprietário da floresta alimentar, aumentando o custo de produção mais rapidamente do que o aumento geral dos preços. Nos últimos 10 anos, os preços das frutas orgânicas aumentaram 2,5 vezes. Uma pesquisa da Royal Horticultural Society de Londres mostrou que a jardinagem regular reduz os níveis de cortisol no sangue em 30% e melhora a qualidade do sono. Trabalhar com a terra ativa a produção de serotonina, um antidepressivo natural, criando um bem-estar psicológico duradouro. A segurança alimentar é medida não só pela quantidade de alimentos, mas também pelo controle sobre a sua produção. O proprietário de uma floresta alimentar sabe exatamente que fertilizantes foram utilizados quando a colheita foi colhida e como os frutos foram armazenados. A total transparência da cadeia alimentar elimina os riscos da produção industrial. Uma maçã recém-colhida contém a concentração máxima de vitaminas e antioxidantes, que diminui em 50% durante a primeira semana de armazenamento. As frutas compradas em lojas perdem grande parte de seu valor nutricional durante o transporte e armazenamento. A resiliência às crises alimentares torna-se crítica face às alterações climáticas e à instabilidade geopolítica. A floresta alimentar fornece à família uma parcela significativa da fruta, independentemente da oferta externa e das flutuações de preços. O valor educativo do sistema para as crianças não pode ser exagerado.
Eles observam o ciclo completo de crescimento das plantas, compreendem a ligação entre trabalho e resultados e desenvolvem responsabilidade e pensamento de longo prazo através do cuidado diário do ecossistema. As zonas climáticas 5 a 8 cobrem a maior parte do território da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e países bálticos. Os princípios de uma floresta alimentar de vários andares permanecem universais, mas variedades específicas e datas de plantação são adaptadas às condições locais. Na quinta zona, com geadas de até 29 graus negativos, escolha variedades especialmente resistentes ao inverno. A macieira antonóvica, a pereira lada e a ameixeira scoroplodnaia podem suportar temperaturas extremas sem danos. Mude o plantio para o final de fevereiro, quando já passou o pico do frio. A sexta zona permite a utilização de uma gama mais ampla de variedades, incluindo seleções europeias. A macieira melba, a pereira conference e a ameixeira venguerca estão adaptadas a invernos moderadamente frios e apresentam excelente produtividade. A sétima zona abre oportunidades para o cultivo de culturas que gostam de calor. A Actinidia colomicta pode ser adicionada à vegetação rasteira para uma variedade de produtos vitamínicos. As datas de plantio são alteradas para a primeira quinzena de fevereiro. A oitava zona, com invernos amenos, permite incluir figos e uvas no sistema como elementos das camadas superior e média. A época de plantio começa em janeiro. A duração da época de cultivo aumenta em 1 mês. Um projeto florestal alimentar bem-sucedido na cidade de Białystok, no leste da Polônia, está a destruir o mito de que a jardinagem em vários níveis é impossível em climas frios. Com uma temperatura média de 5 graus negativos em janeiro, o sistema de 9 plantas produz até 200 quilos de frutas anualmente. O agricultor canadense Martin Crawford criou um sistema agroflorestal de 6 camadas na província da Nova Escócia, onde as temperaturas no inverno chegam a 30 graus negativos. Sua floresta alimentou uma família de 4 pessoas com frutas frescas, de maio a novembro, durante 15 anos. A chave para o sucesso em regiões frias é criar um microclima protegido através de plantações densas. A estrutura de vários níveis acumula calor durante o dia e o libera lentamente à noite, elevando a temperatura média da região em 2 a 3 graus. A cobertura de neve atua como um isolamento natural para o sistema radicular, evitando que o solo congele até a profundidade das raízes. A cobertura morta aumenta esse efeito, criando uma camada adicional de isolamento térmico. A geografia não determina a possibilidade de criação de uma floresta alimentar, mas determina a vontade de adaptar o sistema às condições locais. Os princípios funcionam onde quer que seja possível cultivar árvores frutíferas, ou seja, em quase todo o território habitado de latitudes temperadas. A família Petrov, da região de Tula, plantou a sua floresta alimentar em fevereiro de 2010, seguindo exatamente este sistema. Hoje, o seu terreno de 6 acres alimenta não só a sua família, mas também gera rendimentos adicionais com a venda de excedentes de colheitas aos vizinhos. Andrei Sokolov, da região de Moscou, começou com 3 macieiras em 2015 e gradualmente expandiu o sistema para uma floresta alimentar completa. Seus filhos cresceram ajudando a cuidar das árvores e agora planejam criar seus próprios sistemas em novas áreas. Cada dia de atraso empurra o momento da independência alimentar um ano mais longe. O tempo biológico não pode ser acelerado por dinheiro ou tecnologia. Uma árvore não plantada neste mês de fevereiro nunca dará frutos em 2027. A transição do pensamento consumidor para o pensamento criativo começa com a primeira pá de terra jogada para fora da cova de plantio. Neste momento, você deixa de ser refém do sistema do produto e passa a ser seu criador. Se você está disposto a pensar em décadas, em vez de estações, se está disposto a investir no futuro de seus filhos em vez de conveniências de curto prazo, pegue uma pá e comece a cavar. Sua floresta de alimentos está esperando
E cada dia perdido é um ano de colheita perdida que nunca mais será recuperada.